Olá, meus amigos e minhas amigas, seus loucos e loucas da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Meu nome é Renato Gasparino e este é o canal do Camarote Esportivo com notícias atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais, o único hexacampeão da Copa do Brasil. Antes de começarmos este vídeo, eu peço a toda a nação celeste que não se esqueça de deixarem o seu gostei e também de se inscrever aqui no nosso canal caso não forem inscritos. É muito importante a sua participação. A meta de like de hoje é de 1000 likes. Eu conto demais com o apoio de vocês para ajudar no nosso crescimento. Chega de enrolação e simbora para mais um giro de notícias do Cruzeiro. Seguinte, o jornalista Adroaldo Leal acabou tendo ali uma entrevista com o meio-campista Lucas Romero, onde, durante esta entrevista, ele admitiu ter conversado com o ex-diretor de futebol do Cruzeiro, Alexandre Matos, e também falou, que tem sim o desejo de voltar para a Toca da Raposa. Eu vou apenas colocar uma parte desta entrevista porque achei bastante bacana as palavras do Lucas Romero. Se liga só nas palavras dele. Tem um lugar muito importante no meu coração e eu já falei faz pouco tempo com um jornal aqui na Argentina, do Independente, que perguntaram para mim se eu tinha falado com o Cruzeiro para voltar esse ano e Atenção, eu não galera. tinha conversado. Eu falei com Matos. Com Alexandre Matos. Sim. E eu falei que tinha vontade de voltar, que sim, que ia tentar fazer um esforço. Depois veio a compra do Ronaldo e aí já eu não tive mais ligação Mas Exatamente, galera. Prestem atenção nas palavras dele, que coração. ele mesmo admite que enquanto o Alexandre Matos estava, no comando do Cruzeiro, ele foi procurado, mas eu não acho que esta contratação iria acontecer, até porque o Independente não iria liberá-lo, a não ser que tivesse um valor financeiro muito alto nesta negociação. E com a chegada de Ronaldo, todo mundo sabe, é racionamento, é economia, é ter juízo quando for fazer alguma contratação, é pensar primeiramente no dinheiro. E não, na loucura, na emoção de fazer uma contratação como seria do Lucas Romero. Então, acho que ele está muito, mas muito distante do Cruzeiro neste momento. Quem sabe um dia, quando o Romero não tiver mais vínculo com o Independente, ele possa voltar à Toca da Raposa. O carinho por esse jogador continua o mesmo. Seguinte nação, o Pedro Martins concedeu entrevista durante esta manhã para a Rádio 98 FM, onde ele tentou explicar algumas situações. Uma delas, ele foi perguntado sobre a situação do zagueiro Maicon. Como todo mundo sabe, foi noticiado ontem de que o Santos está tentando a contratação do jogador. O próprio jornalista Samuel Venâncio fez uma apuração sobre este caso e falou que o Cruzeiro não tem interesse em liberá-lo e o Maicon não tem interesse em sair de Belo Horizonte. Ou seja, o Santos deve ficar chupando o dedo em relação ao zagueiro Maicon. Mas voltando aqui para o Pedro Martins, ele falou sobre esta situação e olha só as palavras dele. Vou colocar na tela para que vocês mesmos, tirem as suas próprias conclusões sobre as palavras dele. Vamos lá. Eu não gosto de entrar em especulação, né? Vocês sabem que todo dia sai uma especulação e aqui para a nossa assessoria de imprensa todo dia chega nomes, possibilidades, e eu comunico muito com eles e falo, gente, se a gente for responder a todos, a gente não vai conseguir trabalhar. Mas o que dá para falar e o que dá para passar para todos que estão acompanhando a gente é que, assim, o clube vem trabalhando muito para ter uma equipe competitiva. Isso a gente não vai abrir mão, né? A gente acredita muito no elenco que hoje já está trabalhando na Toca 2. Também procuramos possibilidades. A gente tem um departamento que trabalha todos os dias analisando e monitorando o mercado. Mas, ao mesmo tempo, não dá para falar que existe atleta inegociável no Cruzeiro. Ninguém é inegociável. Ainda mais quando a gente fala de um clube que precisa se restabelecer e se recuperar financeiramente. Então, dentro desses pilares, a gente vai trabalhando para fazer um Cruzeiro forte. Essas são as palavras do Pedro Martins, que está confiando no elenco atual do Cruzeiro, mas eu gostaria de lembrar a vocês que o Cruzeiro precisa de reforços. Eles têm que analisar o mercado o mais rápido possível, porque tem algumas cláusulas ali que precisam ser cumpridas. Tem que, por exemplo, a ponta, o Cruzeiro tem que reforçar os atacantes de beirada, os que estão aí não vão ser suficientes para um campeonato tão difícil quanto a segunda divisão.
tem que ter aí também um terceiro atacante, acho que seria uma boa, já que o atacante Marcelo Moreno saiu. Então tem que ficar de olho sempre no mercado, porque outros jogadores têm que chegar para tornar essa equipe mais competitiva. Durante a mesma entrevista na Rádio 98 FM, o próprio Pedro Martins falou também sobre a movimentação do Fábio, né, na justiça, isso e aquilo, mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Todo mundo sabe que ele decidiu pelo custo financeiro melhor e por isso o Fábio saiu da Toca da Raposa. Ele também foi perguntado sobre as metas durante este ano, ele falou que era ter uma equipe competitiva, ter uma equipe que conseguisse o acesso. Eles acreditam no atual elenco do Cruzeiro e eu vou colocar aqui para vocês as palavras dele em relação ao Mineirão, sobre a escolha do Cruzeiro em ir para o Independência e não para o Mineirão. Presta atenção nas palavras do Pedro Martins, diretor executivo de futebol do Cruzeiro, muito criticado pela torcida, por sinal. É a minha área, né? O que eu posso dizer é que existiu uma diferença considerável entre as duas decisões, e a decisão ela foi meramente financeira. O clube tomou essa decisão pensando em pagar conta e ter o mínimo de conforto aí para conseguir cumprir os seus compromissos, levando em consideração o que foi assumido de responsabilidade desde o dia 1 da gestão do Ronaldo, né? Que é tomar a decisão levando em consideração a racionalidade e as responsabilidades que o clube não pode abrir mão delas. A gente acredita que clube grande é clube que paga salário em dia, clube grande é clube que consegue arcar todas as suas responsabilidades. Então, o clube não vai tomar nenhuma decisão que foge dessa premissa. Exatamente, são essas as palavras do Pedro Martins. Eu sei que a torcida do Cruzeiro não está contente com o estádio Independência, até porque ninguém gosta do Independência, mas temos já 8.000 torcedores garantidos, o próprio Cruzeiro divulgou isso nas redes sociais. O estádio cabe ali uns 23 mil e para o jogo do Campeonato Mineiro, sinceramente, 8.000 no Independência não é um número ruim. O Cruzeiro leva os seus jogos para lá para não ter prejuízo. Praticamente os números não mudarão tanto assim. Podemos ter ainda uns 10.000 torcedores no jogo de hoje. E se você for olhar o último jogo do Cruzeiro no Mineirão, nós tivemos 12.000. No Independência, nós vamos ter 8, 9, 10. E aí teremos um lucro maior, porque o gasto do Independência é muito menor. Então eu sim confirmo que a ideia do Cruzeiro é muito boa. Os próximos 3 jogos como mandante serem realizados no estádio Independência. Aí na hora que chegar ali a fase de mata-mata, a gente volta o jogo para o Mineirão, porque a torcida vai estar mais presente, vai estar mais ativa para jogos mais decisivos. O que você acha da escolha do Cruzeiro de levar os seus jogos para o Independência? Pelo menos estes últimos jogos que terá como mandante no Mineiro. Presta atenção, o Cruzeiro, até o momento em que eu estou gravando este vídeo, ainda não divulgou a lista dos relacionados para o próximo jogo. Mas a provável escalação que está saindo na imprensa é a seguinte, com o Rafael Cabral no gol, a dupla de zaga sendo formada com o Eduardo Brock e o Maicon. Já falei para vocês, prefiro colocar o Oliveira para começar a ganhar rodagem. Na lateral esquerda seria o Rafael Santos e não o Matheus Bidu, ou seja, mais um jogo seguido do Rafael Santos. Na minha opinião, é o justo, ele está jogando melhor do que o Matheus Bidu. Na lateral direita nós teríamos o Rômulo, né, como lateral direito, voltando depois de um tempo. E o trio ali do meio de campo seria o Felipe Machado, o William Oliveira e também o Pedro Castro. Renato, o que você acha sobre esse trio ali que está saindo na mídia? Sinceramente, não seria o meu trio. Eu colocaria o Lucas Ventura, eu colocaria também o Adriano nesse meio de campo. Ele está utilizando 3 volantes. 3 volantes que possam subir bem para o ataque e quando o time estiver sem a bola, possa defender melhor ainda. E sobre o trio lá da frente, nós teríamos o Vagninho do lado esquerdo, puxando para dentro. Nós teríamos o João Paulo do lado direito, o que eu não gosto do João Paulo jogando de ponta. E também o atacante Etu, artilheiro do Cruzeiro durante o ano de 2022.
Como você colocaria, Renato, então, o time do Cruzeiro? Eu iria com o Cabral, Rafael Cabral, o Maicon e o Oliveira. Na lateral esquerda, o Rafael Santos. E na lateral direita, eu iria com o Giovani e não com o Rômulo. O trio ali de meio-campistas, eu gostaria de utilizar o Lucas Ventura, Felipe Machado. Aí depois eu colocaria ali o João Paulo para fazer uma trinca de meio de campo. No ataque colocaria Wagninho, Bruno José e o atacante Edu. Seria assim que eu escalaria o Cruzeiro para o próximo jogo. O Paulo Pezzolano volta para o banco de reservas, um reforço importante do Cruzeiro, e a gente confia no trabalho dele. Mesmo que a escalação não acredito que seja ideal, eu ainda assim acredito muito no trabalho do Pezzolano. Então é isso, turma. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês em mais um vídeo do nosso canal. Agradeço de coração. Vocês não sabem quanto são importantes aqui na nossa família. Desde já peço a vocês que não se esqueça do seu gostei e também de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!